ciclo de entrevistas que estamos a fazer a todos os candidatos, cabeças de lista a estas eleições europeias, é nosso convidado hoje Humberto Nuno de Oliveira, é o candidato do Partido Nacional Renovador. Boa noite, bem-vindo. Começo esta entrevista com uma provocação. Como é que alguém que defende a saída de Portugal da União Europeia se candidata ao Parlamento Europeu? Boa noite e obrigado pela sua entrevista e pela pergunta, que é realmente muito interessante e é uma pergunta que faz todo o sentido. É evidente que o Partido Nacional Renovador e eu próprio temos uma posição eurocética relativamente a este modelo de Europa, um modelo de Europa federal, um modelo de Europa que é progressivamente ditatorial e esmagador dos interesses e da vontade livre e soberana das nações mais pequenas, mas temos consciência de que é evidente cada vez mais em Bruxelas que se decide aquilo que diz respeito a cada um dos países, sobretudo desde a assinatura do Tratado de Lisboa, que subordinou as legislações nacionais à legislação europeia e que, portanto, independentemente da nossa posição, é evidente que é importante estar em Bruxelas para poder tentar, pelo menos, inverter esta situação. E o inverter será sair da União Europeia? Esse é o caminho para Portugal? Ouça, nós temos duas posturas relativamente a esta questão da nossa participação nestas eleições europeias. Uma passa, numa primeira fase, pela saída do euro. Não dizemos que é, obviamente, uma saída do euro de hoje para amanhã. É uma coisa que deve ser ponderada, que deve ser pensada, que deve ser estudada. Mas o PNR sempre o disse e, portanto, não é surpresa nenhuma. Já em 2009, quando eu fui cabeça de lista, nós dissemos que a União Europeia prejudicava gravemente Portugal. Na altura ainda se vivia uma onda de euforia, a Europa aparentemente era fantástica, era uma espécie de Eldorado, nós éramos praticamente uma voz que pregava sozinha no deserto. Hoje em dia já há outras vozes a dizerem o mesmo e, portanto, infelizmente da pior maneira para os portugueses, que o sentem todos os dias, nós tínhamos razão, oxalá não o tivéssemos, mas realmente tínhamos. Portanto, uma questão é a questão do euro, que é uma questão que nós, independentemente de não defendermos, obviamente, uma saída tremendista de hoje para amanhã, já grandes economistas na academia dizem que é efetivamente uma aposta errada. E, portanto, há que estudar para uma economia débil, para uma finança débil como a nossa, há que estudar efetivamente, tão rápido quanto possível, a nossa saída do euro. Essa é uma primeira questão. Quanto a este modelo da Europa, também não é surpresa e nem é, de facto, nada que seja absolutamente novo, que o PNR sempre advogou, primeiro, que os portugueses deveriam ter sido ouvidos sobre quer a adesão à CEE então, quer a adesão ao euro, quer efetivamente a subscrição, a ratificação do Tratado de Lisboa, que tudo foi sempre feito nas nossas costas e, portanto, nós temos grandes reservas relativamente a uma União Europeia, como lhe digo, que cada vez é mais federal, cada vez castra mais a liberdade dos Estados e cada vez mais torna os Estados que dela participam menos soberanos e menos autónomos. O vosso partido está situado à direita do espectro político, não tem assento parlamentar não, em Portugal, não, em Portugal. Há vários movimentos com alguma expressão, talvez o maior seja o francês, liderado por Marine Le Pen, que também defende uma mudança no euro e uma mudança na Europa. De alguma forma, são aliados desta ideia que cresce em França? Sim, nós temos sido, o PNR sempre teve grandes ligações à Front National. É um partido que, tal como nós também há 40 anos, não tinha a expressão que tem hoje. E penso as sondagens dizem que poderá ter 20% em França. E oxalá venha a ter 20%, ou talvez mais, e talvez possa até vir a ser, há sondagens mais favoráveis que dizem que pode vir eventualmente a ser o partido mais votado em França. E nós achamos que isso é natural, corresponde... Os europeístas dizem que isso seria uma catástrofe, ter um partido de extrema-direita como o mais votado na liberal França. Ouça a estes europeístas que defendem esta Europa, como lhe disse, castradora da liberdade individual dos Estados, confesso que sim. Por exemplo, o Dr. Durão Barroso, que saiu daqui a fugir de primeiro-ministro para ir ganhar 22 mil euros por mês em Bruxelas, com certeza que isso afligirá muito. Não afligirá, com certeza, tanto os povos europeus que se sentem cada vez mais diminuídos na sua liberdade e na capacidade autónoma dos seus Estados. Que voz será no Parlamento Europeu, a sua? A nossa voz, acredito, em primeiro lugar, peço desculpa, voltando um pouco atrás, haverá talvez uma nova arquitetura neste próximo Parlamento Europeu. Os votos em França determinarão grandes alterações, os votos nos Países Baixos determinarão também grandes alterações. Penso que este próximo Parlamento Europeu será um pouco mais eurocético desta União Europeia que temos tido até agora. A nossa inserir-se-á, evidentemente, nessa crítica a esta Europa federal, a esta Europa que esmaga os povos, porque, repara, o PNR é uma falsa questão. O PNR não é anti-europeu. O PNR é talvez o partido mais europeu daqueles que se apresentam
às eleições em Portugal. É um partido que defende, de facto, pátrias soberanas, numa Europa que não pode ser, obviamente, castradora dessa capacidade. Que Europa seria essa? Com pátrias soberanas, com moedas soberanas? Qual seria a competência, digamos assim, da Europa sobre cada um dos Estados-membros? Pois é um pouco voltar atrás, é um pouco voltar à noção que era sã, saudável, da Comunidade Económica Europeia, que era uma livre circulação de pessoas e bens. A verdade é que dessa livre circulação de pessoas e bens, que era uma coisa, enfim, que é do senso comum, que pode ser útil e que tem inúmeras vantagens, evidentemente, se passou progressivamente a algo que é cada vez mais, como lhe disse, e perdoe-me insistir de novo nesta expressão, castrador da nossa liberdade individual. Nós estamos numa coisa, nós, Portugal, por onde não fomos, os portugueses nunca foram auscultados relativamente a nenhum destes fenómenos de adesão ao processo europeu, e todos sentimos no nosso cotidiano que cada vez mais dispomos de menos liberdade, que cada vez mais os nossos governantes internos são, enfim, talvez uma mera, eu não vou utilizar uma expressão mais forte por uma questão de cortesia, uma mera correia de transmissão das ordens que vêm de Bruxelas. Mas, seguindo essa sua ideia de que são uma mera correia de transmissão, porquê é que os portugueses não votam nas europeias? Não perceberam isso, que terão que escolher nestas eleições quem os vai governar, efetivamente? Agradeço também uma vez mais a sua pergunta e tem duas respostas. Só segui a sua ideia. Exatamente, exatamente. Em primeiro lugar, há uma questão que é uma reação absolutamente natural. Os portugueses não gostam, porque os portugueses não são diminuídos intelectualmente, não gostam que se decidam coisas para as quais nunca foram auscultados. E, portanto, volto a relembrar. Ninguém nos perguntou... E a solução é ficar em casa e não votar? E deixar que outros decidam por nós? Não é, evidentemente que não é, porque, repare, nós ao estarmos a não ir votar no próximo dia 25, estamos a continuar, de certa maneira, a mandatar os partidos do arco da tragédia, que a comunicação social normalmente chama os do arco da governação. Eu gosto mais do arco da tragédia, porque são aqueles que conduziram o país à situação trágica em que hoje se encontra. Mas, de facto, eu apelo aqui, independentemente de outras considerações, que, de facto, os portugueses não se abstenham de votar no dia 25, porque, como disse anteriormente, cada vez mais o nosso Parlamento Nacional, as nossas eleições legislativas são subordinadas, são subalternas, são inferiores às eleições europeias, porque de facto tudo se decide em Bruxelas. E, portanto, é uma falsa questão nós estarmos a dizer estas eleições não nos dizem nada. Não, dizem-nos tudo, porque realmente quem manda em nós é de facto a União Europeia. E, portanto, o nosso governo é uma correia de transmissão. Quando se fala agora dessa saída limpa, desta situação trágica que os portugueses têm vivido, isso é mais uma tenebrosa falácia, porque, repare, não vamos sair de coisa nenhuma. A nossa capacidade financeira não está restaurada, a nossa economia não está restaurada, a nossa capacidade produtiva não está restaurada. E quem é que falhou aqui? Foi só o nosso governo ou a Europa também tem a sua cota de responsabilidade? Ouça, eu gosto, sobretudo como português, de chamar a atenção para as responsabilidades internas, que nunca foram apuradas e que são, obviamente, as maiores. Que a Europa faça o programa deles, acho fantástico, é um problema deles. Que os portugueses deem o seu aval àqueles que nos conduziram a este sistema é realmente muito mais grave para um português, penso eu. Mas o português vai ter que votar agora e vai ter também que avaliar essa questão. E terá que votar contra o governo que está nesta altura, ou terá que votar a favor, se estiver de acordo com a política seguida, ou terá que procurar uma outra arquitetura europeia para que isto não volte a acontecer a Portugal ou a outro país? Eu acho que é evidente que a Europa precisa de um novo sistema, não é só Portugal, a Europa precisa de um novo sistema e, portanto, continuar a votar nesta gente, que eu não gostaria tanto de fulanizar no partido A ou no partido B, porque há realmente um tal arco de partidos que têm tido uma política que é no essencial comum, portanto é uma falácia, mais uma vez repito esta expressão, esgrimirem-se tantos argumentos em vésperas de eleições. Mas temos um governo de direita e o seu partido situa-se nesse campo político não, também. Peço desculpa, tem uma ideologia muito diferente? Não, então peço desculpa, se este governo que está é de direita, então eu sou de extrema esquerda, porque não tenho nada a ver com este governo, portanto não tenho rigorosamente. Nós temos um partido ultraliberal, nós temos um partido que é maioritário no poder, que provavelmente sofre um problema qualquer identitário, mas que eles terão que resolver, que se chama social-democrata. A social-democracia é uma doutrina de esquerda. Se estes senhores que se dizem de uma doutrina de esquerda aplicam uma política liberal, logo conservadora ou logo dita de direita, se calhar tem um problema de identidade que eles terão internamente que resolver. Esse problema não é manifestamente nosso. Mas se isto que vigora em Portugal é de direita, nós manifestamente não somos de direita, porque a nossa política é substancialmente diferente desta. E o que é que seria a política do seu governo se estivesse nesta altura no poder? Olha, desde logo a política do governo seria uma política de valorização da produção nacional, que é coisa que, curiosamente também, estes senhores foram os grandes causadores desta destruição. E qual a produção nacional? Nós deveríamos ser um país a produzir o quê nesta altura? Olha, Portugal deveria ser conhecido lá fora por ser a excelência em quê? Nós, basicamente,
antes de chegarmos à questão da excelência, deveríamos apostar em tudo aquilo que foi objetivamente destruído por esta mesma gente que está no poder. Eu falo na excelência por causa da quantidade, somos um país pequeno. É verdade, mas repare, há 10 anos atrás, um senhor que hoje está em Belém dizia-nos, há 10 anos ou 15 anos atrás, ou talvez 20 anos, o tempo vai passando e eu confesso que não gosto de me recordar com tanta precisão das coisas tristes. Havia um senhor que hoje está em Belém que dizia assim: abandonem a agricultura porque não é necessário produzir tanto vinho, não é necessário tanto oliveira, dizia aos produtores dos Açores, não é preciso... Era a tal política agrícola comum. Exatamente, não é preciso tanto leite, talvez não seja precisa esta frota de pesca, talvez não seja precisa a produção naval, porque chegavam, de facto, a milhões de euros todos os dias. Claro que, na altura, assim não lhe disseram, a mim também não, qual seria a fatura que nos iriam apresentar mais tarde. Infelizmente, viemos a conhecê-la a partir de 2010. A fatura é aquela que nós pagamos toda nos nossos impostos que nos esmagam e que esmagam os portugueses todos os dias no cotidiano, desde há uns anos para cá. Portanto, evidentemente que a primeira questão é restaurar aquilo que foi destruído. Que foi destruído com uma falsa ilusão de que Portugal poderia ser um país subsidiário de uma grande economia comum europeia que não funciona. Mas temos que encontrar um caminho. Temos que encontrar um caminho. Não podemos produzir o mesmo que alguém produz muito mais barato, se não estamos a entrar... Não, é evidente, mas repara, é uma questão, nós não podemos ser totalmente dependentes daquilo que vem lá de fora. Essa é uma questão fundamental. Nós temos que apostar em setores que são fundamentais e setores onde Portugal dava cartas. Ouça, eu não posso admitir, por exemplo, voltando a essa questão produção para da consumo política... próprio ou uma produção para exportar? E não só para a política agrícola comum. Eu não posso admitir que nós, durante anos, fôssemos obrigados a consumir azeite de pior qualidade quando o nosso azeite era de excelência. Eu não posso admitir que nós fôssemos obrigados a consumir leite de inferior qualidade quando o nosso leite dos Açores era de excelência. A questão é tão simples como esta. Esta é a prática que a União Europeia, enfim, concede em Bruxelas, aplica aos países mais fracos. Eu dou-lhe um exemplo, que não é só connosco que isto aconteceu. Por exemplo, a Roménia, de um país que era autossuficiente e exportador de bens agrícolas, transformou-se hoje em dia num país que 80% daquilo que consome importa de fora. Isto interessará a alguém, mas seguramente não interessa aos próprios países. Portanto, é toda esta discussão, é toda esta questão mais vasta, financeira e económica e do interesse e do envolvimento que esta questão tem no conjunto da União Europeia e a quem é que interessa este tipo de decisões que está em causa, evidentemente. E é uma questão que nunca foi discutida em Portugal. Há uma outra questão que tem atravessado o discurso de partidos do seu espectro político, a questão da imigração. Dizia, ou diz no seu programa, que não aceita uma Europa de portas escancaradas. O que é isso? Evidente, uma Europa de portas escancaradas é uma Europa que, particularmente agora, num momento de crise, numa taxa efetiva e real de cerca de 20% de desemprego em Portugal, quando os jovens qualificados estão a ter que ir procurar emprego no estrangeiro, continua a possibilitar que, de facto, toda a gente venha para Portugal, ou para qualquer outro país europeu, para um Eldorado que não existe. Porque, repare, no fundo, a política de portas escancaradas... são europeus ou não europeus? Europeus ou não europeus. Nós temos que assegurar essa questão para nós, quando dizemos no nosso programa Portugal aos portugueses, não é uma questão de uma figura de retórica. Para nós, em primeiro lugar, os portugueses estão em primeiro lugar. E, portanto, quando nós não pudermos salvaguardar os interesses dos portugueses, não podemos permitir que venham outros ocupar aquilo que aos portugueses nós negamos. Portanto, é evidente que, repare, quando nós temos taxas de desemprego... Numa Europa sem fronteiras, como esta? Ouça, desde logo, por exemplo, não ratificando as fronteiras? Exatamente, e desde logo não ratificando Schengen, que, como sabe, há muitos Estados comunitários que não o fizeram, não é? Agora, o problema é que nós, repare, nós quisemos estar, a partir sobretudo do momento em que o Dr. Durão Barroso foi para as instâncias comunitárias, nós quisemos estar na linha da frente de tudo aquilo que era fantástico para a Europa, mas eventualmente não era fantástico para Portugal. E, portanto, há que repensar tudo isso. Em termos de filosofia, o seu partido continua a cativar jovens à procura de uma aventura na política, ou as pessoas já vêm com alguma formação, com alguns conceitos, identificando-se de imediato com a ideologia do PSD? É uma pergunta interessante. Eu acho que o nosso partido e a nossa opção política é, sobretudo, uma opção política para pessoas que têm alguma fundamentação ideológica. Os partidos, enfim, do tal arco da tragédia traficam mais influências do que defendem ideologias. Hoje sabemos que a diferença entre o PS e o PSD é tão ténue que, enfim, consoante o espectro de quem os comenta, dizem que estão todos à direita, todos à esquerda, todos ao centro, enfim, a coisa é irrelevante. Eu acho que a maior parte das pessoas que vêm para a opção nacionalista é gente que tem, de facto, uma sólida convicção já
enfim, daquilo que quer e mas daquilo também tem alguns... E sobretudo repare, e é uma questão que é importante. Mas o ser nacionalista em Portugal também está ultimamente, nos últimos anos, até com alguma exposição mediática, esteve associado a alguns fenómenos mais violentos que a própria sociedade acabou por reprovar. Isso não complica a vossa passagem de mensagem? São fenómenos que vocês encaram com normalidade? É evidente que nós podemos ter sempre gente que se aproxima pontualmente do partido ou não, assim como, repare, esta é uma questão que vem sempre à baila no PNR e eu até aproveito para agradecer que a tenha colocado para poder desmistificar um bocadinho essa questão. Por exemplo, quando vem aqui o MRPP, que é um partido maoísta, ninguém lhe vai perguntar se o senhor acha-se de alguma maneira responsável pelos 50 milhões de chineses que o Mao Tse-tung matou. Não, acho que ninguém lhe faz essa pergunta. Portanto, estabeleceu-se que isso é linear, que de facto tudo aquilo que o Mao Tse-tung fez, ou eventualmente o Stalin, é uma coisa absolutamente normal. Quando vem o PNR, há sempre esses epifenómenos. Nós não temos nada a ver com isso. Nós fomos um partido sempre legal, um partido sempre ordeiro, um partido que sempre teve com as forças de segurança o melhor dos relacionamentos e que, obviamente, sempre que aparecem esses epifenómenos pontuais, nós tentamos afastá-los, tentamos reduzi-los à marginalidade que devem ter. É essa a posição do PNR. São marginais, então, esses fenómenos que têm acontecido. Para o partido enquanto tal, são fenómenos marginais. Vi também que se inspira em algumas ideias de Lenin. Não é uma contradição? Não, eu sou uma pessoa que sempre gostei de política e o que lhe disse e o que escrevi é que, de facto, não me inspirei no Lenin, cito Lenin, conheço Lenin, felizmente não tenho nenhuma incapacidade de ler... algumas ideias. Exatamente, não tenho nenhuma incapacidade de ler os grandes autores. Aliás, há uma ideia, cada vez mais, que eu me lembro do Marx, quando dizia que o capital não tem pátria, realmente, enfim, era um visionário. Ele lá sabia o que é que dizia quando escreveu o capital não tem pátria, e tenham atenção a essa questão. Enfim, há muita gente, aparentemente, não leu o Marx, olha, mas era, se calhar, bom relê-lo nesse aspecto. Quanto ao Lenin, há uma questão que eu gosto, por exemplo, muito de lembrar, é que quando sacam ao PNR e quando acusam o PNR, então como é que vocês são de extrema-direita e entram no jogo das eleições e tal? Enfim, eu posso devolver, recorrendo justamente a um escrito do Lenin, dizendo sempre que a democracia burguesa será sempre inimiga da ditadura do proletariado e da democracia popular. Portanto, enfim, há sempre questões que nós podemos ir buscar aos grandes clássicos, sejam os da política, sejam outros, que são sempre úteis. Agora, acho que há que ter a cabeça aberta, ler todos os autores. Eu nunca fui dogmático nessas coisas, sempre fui uma pessoa, e aliás é por isso também que apenas me filiei no PNR em 2005. Sempre gostei muito de ser um livre pensador, embora sempre nacionalista, embora sempre nesta área, mas ter a minha liberdade criativa de pensar como sempre pensei e muitas vezes, enfim, entrei em litígio até às vezes com algumas posições do PNR com as quais eu não me identifico e que gosto de preservar a minha liberdade individual. No caso do Lenin, é um excelente autor, tem coisas muito interessantes e que aproveitáveis. É questão de o ler, mas acho que nem toda a gente o lê, às vezes, com muita atenção. Nas eleições europeias, vocês têm tentado fazer uma campanha de proximidade, falar com as pessoas, ouvir este país. Levam daqui algumas ideias para ganhar fogo para as legislativas? Sim. Há alguma reação favorável às nossas ideias. Eu penso que, ainda que possa não ser traduzida em muitos votos nestas eleições, eu acho que, como lhe disse há pouco, a nova arquitetura deste novo Parlamento Europeu vai trazer muita alteração. As pessoas vão finalmente acordar e ver que a extrema-direita, dita extrema-direita, não é uma realidade marginal, que está a ter alguma credibilidade, que está a chegar, de facto, aos pontos de decisão, que está a tomar políticas que vão ao encontro dos anseios dos povos e, portanto, isso poderá... Está a ser acusada também de populismo, nomeadamente em França. Mas de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Populismo todos o fazem. Quando o seu primeiro-ministro, o seu e o meu, infelizmente, embora eu não tenha votado nele, também não faço juízo de valor, não sei se votou ou não, vem dizer que vai baixar o IRS para o ano que vem, o que é que está a fazer? Está a fazer o populismo mais vil e mais torpe, não é? Depois de ter sacrificado, ter colocado a canga em cima dos ombros portugueses, vai dizer agora dou-vos esta cenoura, se calhar para o ano. Mas isso também pode acontecer aos partidos da extrema-direita, ao chegarem ao poder, não cumprirem aquilo que disseram. Com certeza, é populismo puro e simples. A verdade é que aos partidos da dita extrema-direita tem que ser dado pelo menos um capital de dúvida, porque nunca lá estiveram. A estes é mais do mesmo. Isto são uns charlatães, vendedores de ilusões de feira, que toda a gente já sabe há 30 e tal anos no que é que está a votar, e de 4 em 4 anos alteram, e enfim, depois que os outros 4 anos a seguir passam-se a queixar que realmente, isto foi muito mau e tal, estes indivíduos não fizeram nada do que prometeram. O senhor com certeza recordar-se-á do atual Primeiro-Ministro dizer eu não altero, não voto, não aumento um imposto, eu sei exatamente o que é que vou fazer quando lá chegar, e depois afinal não sabia nada e tal, viemos a descobrir umas coisas tenebrosas e tal. Enfim, quem não tem
competência não se estabelece, costumam dizer os portugueses. Agradeço a sua presença neste espaço de debate obrigado. que estamos a dedicar às eleições europeias. Os 16 cabeças de lista passam por aqui pelo Jornal 2. Boa noite, até amanhã, às 9, na 2.